Eu quero fazer esse vídeo baseado no momento atual, né? Nós estamos falando muito sobre o final dos tempos e é importante nós refletirmos sobre isso, principalmente os cristãos compreenderem para também multiplicarem a informação para sua família, para os seus filhos, a respeito de momentos que certamente estão próximos de toda a humanidade. Será que se hoje, daqui um mês, daqui um ano, viesse a determinação, a ordenança do implante, né, da marca da besta, será que realmente você conseguiria compreender, discernir e dizer não para tal implante da marca da besta, que comprometeria a sua alma, que comprometeria a tua vida eterna? Vamos ver na Bíblia alguns versículos importantes sobre a marca da besta. Eu fiz esta palavra primeiro por escrito, mas como há pessoas que não gostam muito de ler, é importante tê-la em vídeo também. E nós veremos tudo que a Bíblia nos ensina sobre a marca, a fim de que realmente você passe essa informação para sua família, para quem você ama, para não ser pego de surpresa no dia em que chegar a implantação dessa marca, que está muito próxima. E você não seja pego de surpresa nesse dia. Estamos caminhando para o final dos tempos e chegará um momento inevitável da implantação da marca da besta. E é importante avisarmos as pessoas sobre isso e as consequências de quem aceitar receber essa marca na testa ou na mão. Isso lhes trará consequências eternas de condenação. Nós vimos o que a Bíblia diz, que o dragão é Satanás, que dará a um homem poder. Será alguém que humanamente ninguém poderá conter ou ser maior em força e poder na terra do que ele. Hoje vemos que a China é tipificada pelo dragão. A China comunista, com sua força, poder econômico, apoiará e ajudará a levantar esse líder mundial. Apocalipse 13:4 diz assim: adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. Adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Nós vemos então que esse governo que virá sobre a terra é um governo poderoso, que ninguém pode se levantar contra ele, né? É um governo realmente que, diante de todas as nações, será alguém muito forte, no qual ninguém terá ousadia de enfrentar. Este líder que será levantado, que é o anticristo, terá um apoiador, que é a tecnologia, que é o falso profeta, que enganará a muitos com os seus argumentos, com hologramas, ilusões de óticas, tecnologia usada como o projeto Bluebeam, que vale a pena você pesquisar, que produzem efeitos, sinais, prodígios de mentiras, puro engano, para iludir as pessoas, e muitos acreditarão nesses falsos sinais, porque não quiseram conhecer o amor de Deus, não quiseram conhecer a verdade agora, através até de palavras como essa, ensinos que são bíblicos, e não quiseram conhecer a verdade para serem salvos, e cairão nesse grande engano. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10 diz assim: a esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então esse anticristo, esse governo que é contra Cristo, ele vem segundo a astúcia,
a eficácia do diabo, de Satanás. E ele vem realmente com todo o aparelhamento, com todo o poder, com sinais, prodígios de mentiras, com enganos de injustiça para os que perecem. Então muitas pessoas serão iludidas, porque haverá sinais, sinais de que ele tem poder, de que ele tem autoridade sobre toda a terra, de que ele realmente é um Messias, um Salvador ideal para a humanidade que virá. E diz então que é com sinais e prodígios de mentira. Esses sinais e prodígios de mentira serão ilusões de ótica através de hologramas, através de vários meios tecnológicos que enganarão a muitos, dizendo: olha, eu tenho poder de fazer sinais, eu tenho poder, eu sou sim, né, um enviado de Deus. Mas não é o Deus que vocês creem, o Deus que criou os céus e da terra. É o Deus das fortalezas, porque na verdade o anticristo é um enviado de Satanás. Ele é o quê? Um instrumento de Satanás na terra. E ele vai pregar o seu Deus, o Deus das fortalezas, o Deus da escuridão, que na verdade ele quer que todo ser humano adore a besta, que é na verdade o próprio mal. Diz Apocalipse 13, 13 e 14: e fez grandes sinais, de maneira que até fogo fará descer do céu à terra, à vista dos homens, e enganará os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Então preste atenção. Vem Satanás com toda a sua astúcia e poder, levanta esse governo que é o anticristo, que é contra Cristo, que é contra Deus. Este anticristo, o que ele fará? Ele levantará o seu Deus, que todos precisam adorar a este Deus, que ele coloca como o Deus que deve ser adorado por toda a terra. E ele vai querer provar que esse Deus dele, que na verdade é Satanás, é o que é Deus mesmo. Satanás sempre quis o lugar de Deus. E diz então a palavra do Senhor que ele fará sinais nos céus. Mas na verdade tudo gerado o quê? Por hologramas, tudo gerado realmente pela tecnologia, são sinais enganosos à vista dos homens. E enganará os que habitam na terra com sinais que Deus permite que ele faça. Por quê? Porque é um tempo que Deus permitiu, é 7 anos que o anticristo agirá na terra. Já está determinado e é bíblico que por 7 anos ele terá autoridade na terra. Então, preste atenção, o anticristo virá, ele imporá sua marca, ele imporá a adoração a esse seu Deus, que é na verdade Satanás, mas não é assim por ordem absoluta. Tudo é com muita astúcia, né? São com sinais, são com aparentes provas de poder, né? Aonde ele tentará o quê? Persuadir, enganar, seduzir realmente a humanidade para que aceitem aquele que é o Deus, entre aspas, que na verdade é Satanás. Por hologramas será dado imagem à besta, e toda a humanidade deverá se sujeitar, e a humanidade precisará aceitar ser controlada por esse governo. Ele vai impor, né, de um meio: olha, eu garanto a segurança para vocês, eu garanto a alimentação para vocês, eu garanto, né, quem me servir, quem aceitar, né, se curvar, né, ser controlado por mim. Então, é um controle governamental, é um controle que, na verdade, envolve até a alma da pessoa, e você vai ver isso no decorrer da palavra. Vai ter aparência de bem, mas, na verdade, é a personificação de Satanás. Ele imporá meios de governo total sobre os humanos, pequenos, grandes, crianças, adultos,
ricos, pobres, de forma que ninguém poderá comprar, vender, negociar, senão aqueles que tiverem a marca, na mão ou na testa. Muitos defendem que se trata, na verdade, desse pequeno chip que será instalado ou na mão ou na testa. Hoje você sabe, né? Você vai no mercado, você vai num ônibus, né? Você vai pôr gasolina, você já usa um cartão, né? Que tem aquele chip, você passa o cartão, só que não precisará mais de cartão. Agora, o que vai acontecer? A pessoa terá aquilo que é, né, a própria mão, ou colocará, né, a sua face à disposição e ali será debitado, né, a sua compra. Na área da finança, na área da educação, na área da saúde, trabalho, quem rejeitar essa marca não terá acesso a nada disso, nem alimento ou qualquer comida. Agora imagina, as pessoas já têm, né, um apego tão grande a essa vida. Muitos acreditam que a vida se resume só a essa terra. Imagina diante do fato de que, né, para comprar, para vender, precisa aceitar essa marca. Precisa aceitar, senão não vai ter acesso àquilo que é, né, dinheiro, não terá acesso àquilo que é mercados, gasolina, nada. Agora fala, quem acha que a vida se resume só a essa terra, ainda que se intitule cristão, muitos irão, infelizmente, se curvar àquilo que é a proposta que é colocada, né? Quem não aceitar não vai poder. Essa é a regra, assim será imposto. E a pessoa com aquele discurso de que é pelo governo, que é pela sociedade, que é pelo bem comum, isso ocorrerá no mundo inteiro, ok? Não é no Brasil só, não é só ali, né, no estado, no país vizinho, não, é no mundo inteiro, né? Assim como ocorreu nessa pandemia, dá para você já ter uma noção, né? A regra é essa porque a Organização Mundial determinou que isso é assim e todos são obrigados, todos os países, e virá lei imediatamente sobre todos de forma igual, né? E as pessoas vão ali ter que, na verdade, escolher aceitar ou não essa marca. E diz assim, Apocalipse 13, 15 a 18: Foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, e faz que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Nós sabemos hoje, se você pegar um código de barra, ele tem 3, né, riscos maiores na ponta, no meio e na outra ponta, simbolizando realmente esse 666. Então, na verdade, será por intermédio da tecnologia que virá esse implante como obrigatoriedade sobre toda a humanidade. Lembrando que esse implante também terá poder de controlar onde você está ou não, né? Essa é a intenção de Satanás, queridos. Satanás não é onipresente. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não pode, não é Deus. Satanás sempre quis ser Deus. E ele quer copiar a Deus, imitar a Deus, né? Deus enviou o seu filho Jesus, então ele quer enviar, né, aquele que é o anticristo, né, para trazer pessoas para ele, entende? Deus enviou Jesus, Jesus levou pessoas a Deus. Satanás vai enviar, né, colocar esse homem, esse anticristo na terra, para quê?
esse anticristo leve pessoas a Satanás. Como ele não tem poder, não é onipresente, onisciente, não sabe de tudo, através desse chip, ele vai controlar as pessoas. Na hora tal, na hora X, todos têm que adorá-lo. Quem não adorá-lo, quem não receber esse implante, o que acontece? Não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder negociar, não vai ter direito à educação, não vai ter direito à saúde. Então as pessoas que acham que a vida se resume só a essa terra, vão ficar desesperadas e vão aceitar essa marca, que na verdade é uma marca que compromete a alma delas, porque elas estão entregando a sua vida na mão do diabo. É como se o diabo dissesse: olha, Deus não deu conta de salvar vocês. Deus não deu segurança. Deus não deu alimentação. Deus, olha, Jesus Cristo, ele não fez nada por vocês. Agora eu vou dar. Eu vou dar comida. Todos aqueles que aceitarem a minha marca terão comida. Todos aqueles que aceitarem minha marca terão educação, terão acesso à saúde. Eu asseguro. Presta atenção. Então, por um tempo, muitas pessoas vão gostar desse discurso e vão até preferir mesmo, falar: é mesmo, né? Ele tem o poder de nos dar, eu quero, e vão se curvar a todo esse engano. Quem acredita que vida se resume somente a essa terra, se venderá por um prato de comida, por um alimento. Nesse dia, saberá quem é o Deus que comanda a vida de cada um. Quem é seu Deus? Seu filho? A sua família? Né? Porque se é, o que vai acontecer? Você vai falar: não, eu não posso deixar, né, o meu filho sem comida. Então, você entrega a sua alma, né, aceitando aquela marca. Eu aceito a segurança dele, eu aceito o governo de Satanás, eu aceito que ele seja, né, o meu Deus, que ele, pela comida, pela segurança, pelo aquilo que é, né, a minha estabilidade, ele vai cuidar de mim. Então entrega, como se você entregasse a sua vida ao domínio realmente de Satanás. E o que acontece? Muitos, por amarem, né, a família acima de tudo, por amarem, né, a um filho acima de tudo, por amarem, né, aos seus bens. Por quê? Porque até os nossos bens, vocês vão ver, o bem do cristão que se recusar, né, a reconhecer ao Deus dele, que é Satanás, e se curvar, serão saqueados, serão roubados. E você vai ver que vai ser sério a situação aqui no mundo. Dar comida para os seus, ou sujeitar-se à privação e morte e ser salvo com sua família para sempre. Ou você escolhe, né? Não, eu quero dar comida. Você que acredita que a vida é só aqui? Não, eu prefiro dar comida aqui do que passar fome. Imagina, né? E aí acontece o quê? Que você estará condenando a sua vida por toda a eternidade. Mas quem crê no Senhor Deus e sabe que a vida vai além do que essa terra, sabe, eu não vou abandonar Deus. Eu não vou negar Deus por causa de um prazer momentâneo, por causa de uma satisfação momentânea. Quem aceitar o governo, o controle de Satanás sobre si, por bem-estar nesse mundo, viverá afastado de Deus para todo sempre, porque amou mais o mundo e o que nele há. Terá o mesmo fim do diabo, o lago de fogo e enxofre para sempre. Deus fez o inferno para Satanás e os seus, mas o ser humano que aceitar a mentira, o engano, o controle da sua vida por Satanás, terá o mesmo fim que ele por toda a eternidade. Está escrito isso em Apocalipse 14, 9 a 11. E veio o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também esse beberá o vinho da ira de Deus, que será derramado, não misturado, o cálice da ira divina, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então
disse em Apocalipse 14 que quem receber não terá repouso, nem de dia nem de noite, mas será atormentado para todo o sempre. Então, você que lê isso precisa entender que não pode, por segurança terrena, se curvar ao inimigo de Deus. O anticristo odiará a Deus, blasfemará de Jesus Cristo, prometerá dar segurança, comida, bem-estar nesse mundo, e aqueles que só pensam no hoje aceitarão e se entregarão a este que é o enganador dos homens. Você precisa ter vitória eterna com sua família, e ainda que seja privado por um tempo da vida abundante, do bem-estar, você precisa entender que por renunciar o domínio de Satanás sobre si, terá Deus e a vida eterna para sempre. Quem receber a imagem da besta será atormentado para sempre e lançado no lago de fogo, diante dos anjos e diante do próprio Jesus Cristo. Essa pessoa escolheu a Satanás como o seu protetor, como o seu senhor, como o seu salvador. Diz Apocalipse 15 da vitória que muitos terão sobre a besta, sobre o sinal da besta. 15:2 de Apocalipse. Vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Então, de um lado, tinha um mar de vidro, e por esse mar de vidro podia-se ver o quê? O fogo do outro lado, aqueles que serão condenados, porque aceitaram, porque se curvaram à imposição da marca que será implantada sobre a humanidade. E diz que há muitos que sairão vitoriosos da besta. Há muitos que podem ouvir mensagens como essa, que você precisa ensinar agora, que precisam rejeitar a marca da besta, e muitos sairão vitoriosos, não se curvarão à imagem, não aceitarão o sinal, nem o número do seu nome, que estará diante do Senhor, e terão harpas de Deus nas mãos, estarão o quê? Glorificando, serão vitoriosos, porque não se curvarão à imagem de Satanás, que não é uma imagem com chifres, não, queridos, né? É uma imagem que aparentemente não há mal algum, mas na verdade o anticristo nega a Deus. Muitos que se negarem a receber a marca 666, recusando-se a curvar-se a Satanás, serão mortos. Muitos serão degolados, esfaqueados, incendiados, roubados, terão os bens tomados, ou no mínimo serão presos todos que negarem aceitar o Deus do anticristo, todos que se negarem a negar Jesus, todos que quiserem manter a fé em Cristo, serão no mínimo presos, mas na maioria serão degolados, esfaqueados, incendiados, terão os bens tomados, perderão aquilo que são as próprias posses. Precisamos ficar firmes na fé, sabendo que nosso descanso não é nesse mundo, mas aguardarmos a nossa eterna morada celestial com Deus. Quem não negar a fé, quem não abandonar Deus, mesmo diante da morte, será recompensado por Deus e viverá com Cristo por 1000 anos nesta terra. No milênio, quando Cristo, depois dos 7 anos do anticristo aqui na terra, Cristo toma o poder e reinará nessa terra por 1000 anos. E todo aquele que não receber a marca da besta, todo aquele que não se curvar a Satanás, a imagem que o anticristo vai colocar como obrigatoriedade para ser adorada, quem não aceitar vai reinar com Jesus nessa terra por 1000 anos. Num reino de justiça, num reino realmente de moral, um reino conservador, né? Que é o Senhor como nosso Deus. Daniel 11:33 mostra isso, como muitos cristãos, muitos conhecedores da palavra serão mortos. Ele disse: os entendidos entre o povo
ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por muitos dias. Então, todo aquele que conhece essa mensagem, a mensagem do anticristo, a mensagem do sinal da besta, a mensagem do final dos tempos, são os entendidos. E esses que são entendidos, o quê? Vão ensinar a muitos. Você vai abrir os olhos de muitos. Não aceite, essa é a marca da besta que está escrita no Apocalipse. Não aceite, esse sinal vai condenar a tua alma. Satanás quer comprar a tua alma. Ele quer que você se renda por um prazer momentâneo e se venda para sempre, pertença a ele. Mas os entendidos ensinarão por um tempo, todavia cairão. Mas Satanás, por ordem do anticristo, mandará matar os cristãos, perseguir os cristãos serão presos, ou os cristãos serão saqueados, perderão todos os seus direitos, ou morrerão à espada, mas o que importa é você permanecer firme na fé. Não se vender. Apocalipse 20, versículo 4 diz: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas, nem nas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Percebam que muitos também serão degolados, porque testemunharam de Jesus, declararam que Jesus é o Senhor, que só Jesus pode nos salvar. Nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo simulará estar fazendo o bem na terra, a fim de trazer paz, segurança, acabar com a fome. O mundo estará um caos instaurado, pior que agora, mundialmente, pelo mesmo modo de ação que presenciamos hoje pela pandemia, caos financeiro, desemprego, fome, violência. Este é o ambiente ideal para que o anticristo se apresente como o salvador do mundo, e ele desfará de Jesus Cristo como se Jesus tivesse sido ineficaz, e ele prometerá paz, segurança, fim da violência, fim da criminalidade, fim da corrupção, conforto a quem se curvar a ele, alimento, estabilidade financeira. Mas depois de pouco tempo, o anticristo vai mostrar a verdadeira face, que ele é, na verdade, um enviado de Satanás. 1 Tessalonicenses 5,3 diz: quando disserem a paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição, como dores de parto, àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, quando todo mundo pensar, agora sim vai ter paz, agora sim nós temos um governo, mundial que traz segurança, agora sim acaba a fome, acaba a criminalidade, e vão se curvando e vão aceitando as determinações, as imposições dele, então repentinamente virá destruição. A máscara do anticristo será tirada e ele mostrará que ele, na verdade, é o próprio Satanás que estará entronizado sobre o mundo. Depois de 3 anos e meio, 3 anos e meio iniciais, ele é bonzinho, ele finge que ele quer justiça, ele finge que ele quer, segurança, ele finge que ele quer, paz, ele finge que ele quer, igualdade, mas é tudo mentira, porque Satanás é um mentiroso, ele veio para matar, roubar e destruir. Depois de 3 anos e meio, o anticristo mostrará a verdadeira face, que não quer, na verdade, o bem de ninguém, mas está na terra a serviço de Satanás. Ele se erguerá abertamente contra Deus em blasfêmias, perseguirá fortemente todo cristão, todo conservador, vai ser realmente perseguido, persuadido, e então toda a ética humana sobre o mundo ele perseguirá, e começará o período da grande tribulação, 3 anos e meio de tormento terrível na terra, porque Satanás desafiará pelos seus o Deus eterno e virá sobre a terra as pragas do Apocalipse. Então, 3 anos e meio ele finge que é bonzinho, aí ele tira a máscara,
nos outros 3 anos e meio, ele começa a blasfemar de Deus, dizer que Deus é um monte de coisa, que Deus não é nada, que ele que é Deus, e ele começa a perseguir os cristãos. Apocalipse 13:5 diz ao versículo 7: foi dada ao anticristo uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, 3 anos e meio, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e do seu santuário e dos que habitam nos céus. E foi permitido ao anticristo fazer guerra aos servos do Senhor e vencê-los, e foi-lhe dado poder sobre toda a língua, tribo e nação. Então o poder dele será mundial, e ele blasfemará de Deus por 3 anos e meio, ele blasfemará, afrontará a Deus, e ele perseguirá, e ele fará guerra aos servos do Senhor na terra, e ele vai vencer. Os servos do Senhor serão mortos, vocês viram, cairão à espada, serão presos, e ele fará isso sobre toda tribo, língua e nação. Todo que aceitar a marca da besta no período da grande tribulação será visitado pelas pragas do Apocalipse. Nos 3 anos e meio iniciais, parecerá ter valido a pena se curvar ao anticristo, a Satanás, mas depois as consequências virão sobre esses que se curvarem, que aceitarem a marca, e sofrerão até o fim do governo de Satanás na terra, no fim dos 7 anos e por toda a eternidade para sempre. Quem aceitar a marca receberá as pragas aqui na terra e ainda por toda a eternidade perderá a salvação. Aqueles que trocaram a bênção por um prato de comida, como Esaú o fez por um prato de lentilhas, nem com muita lágrima conseguirá mais resgatar a sua alma, que estará perdida para sempre. Não troque a sua alma por um bem-estar nesse mundo passageiro. Os homens neste mundo que aceitaram a marca da besta receberão chagas e pragas sobre si depois de 3 anos e meio de aparente paz, segurança e estabilidade. Sofrerão tanto que buscarão morrer, mas não conseguirão, pois o diabo não tem interesse em matá-los, nem em vê-los parar de sofrer, mas a cada um ele quer ver sofrendo até o último dia na terra e depois condenado para sempre com ele. Diz Apocalipse 16:2: foi o primeiro anjo e derramou a taça sobre a terra e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a imagem. Então, aqueles que adoraram a imagem e receberam esse sinal, receberam essa chaga má e maligna depois dos 3 anos e meio de aparente paz. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. Apocalipse 9. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aqueles que receberem o sinal do seu nome, não terão repouso. Apocalipse 14:11 e Apocalipse 9:6. Acredite nisso, pois é a palavra de Deus e vai se cumprir. Explique para os teus familiares tudo isso, mesmo que eles não creiam, porque naqueles dias haverá uma aflição tal que nunca houve, foi o que Jesus disse. Deus te abençoe, fique na paz.